Convido agora a senhorita Cecília Barreto para estar presente. Uma salva de palmas para a Cecília. E é bacana ver a mulherada, as mulheres tomando conta, né, desses cargos importantes. Parabéns, viu? Bom dia para todo mundo. Meu nome é Cecília, me apresento muito bem, sou veterinária, trabalho com animais silvestres desde a graduação. Em 2005 eu entrei no IBAMA, fui lotada no Pará e desde sempre trabalhando com setas. E desde 2009 eu estou no CETA de Belo Horizonte, quase que droga, a gente não consegue sair disso apesar de todas as vezes. E aí hoje eu vim primeiro encantar vocês com o trabalho que a gente faz e depois mostrar um pouquinho da dificuldade, que eu sei que quase todo município tem interesse de ter um centro de triagem, né? E aí, obrigada, Bruno, pelo convite. E aí você começou falando que a primeira moça que apresentou, esqueci o nome dela, sou péssima de nomes, ela foi lenta, você foi médio e eu falo muito rápido. Então se eu começar a falar muito rápido, vocês me freiem, tá? Por favor. E aí vou começando a falar, né? O que é um centro de triagem? CETAS é a sigla, Centro de Triagem de Animais Silvestres, é um empreendimento de pessoa jurídica, só pode ser pessoa jurídica, e o nosso objetivo é receber, identificar, triar, marcar, reabilitar e destinar os animais. Então, uma das grandes confusões assim, que existe, né? Os CETAS não são hospitais veterinários, nós não somos criadores de animais, nós não somos um lugar para ficar com esses animais pro resto da vida, é um lugar de passagem. Às vezes a pessoa vai no CETAS e vê, está numa gaiola pequenininha, mas é porque está sendo triado, o objetivo é esse mesmo, ele não vai ficar com a gente para sempre. Desde 2014, quando foi promulgada a Lei Complementar 140, os cadastramentos de novas unidades de manejo de fauna silvestre em cativeiros foram repassados para o Estado. Então hoje, quem quiser ter um centro de triagem não é com o IBAMA, é com o IEF. Todo o cadastramento é feito por eles. Em Belo Horizonte, a gente tem um acordo de gestão compartilhada. Eu brinco que é um casamento de pobre. O IBAMA entra com a estrutura, com alguns servidores, o IEF entra com outros servidores, cada um paga a sua parte da conta. E aí, depois de algum tempo, a gente entrou no poliamor. Então, hoje a gente tem Estado, Federal e uma ONG que atua com a gente. A ONG, ela cede voluntários e estagiários. Porque nem o Estado, nem o IBAMA conseguem ter estagiário porque é um ambiente insalubre. E aí a ONG consegue fazer esse cadastramento por eles. Então, eu adoro a piadinha do poliamor. Quem trabalha com conservação tem que ter parceria, senão não funciona. E assim, como que o bicho chega pra gente, né? Como é que esses animais vão chegar no CETAS? A gente tem 3 formas de recebimento de animais. A entrega voluntária, o recolhimento e a apreensão. Aí eu adoro colocar foto bonitinha para todo mundo ficar encantado com ele e esquecer de mim. O recolhimento é basicamente aquele animal que foi encontrado numa situação de vulnerabilidade. Pode ser um filhote, pode ser um animal atropelado, pode ser um bicho batendo vidraça. Esses são os casos mais difíceis, né? Porque se ele chegou no CETAS é porque ele está mal. Se ele estivesse bem, ele não tinha chegado para a gente. Então, aquela ali é uma foto, não sei se vocês acompanharam pelas notícias. A Prefeitura de Lagoa Santa teve a brilhante ideia de podar uma árvore que era um linhal de garça. E a gente recebeu quase 200 filhotes. E aquela primeira página ali. Os filhotinhos de mico caindo dos pais, filhotinho de ave e os animais atropelados. Aquela ali é uma onça que foi atropelada, chegou pra gente. A gente recebe, graças a Deus, muito poucas onças, a grande maioria são aves. Mas isso é um problema, né? Porque é um animal que vai ficar muito tempo no CETAS. A entrega voluntária é aquele animal que a pessoa tinha na casa dela e ou porque ela entendeu que aquilo não é legal, não é o ideal, ou porque ela descobriu o valor da multa, ela decide entregar para o CETAS. É importante a gente dizer que quando o animal é entregue voluntariamente, a pessoa é isenta de qualquer tipo de penalidade. Pode levar sem medo de ser feliz, que não vai ser multado, não vai ter processo. Se a pessoa quiser entregar anonimamente, também pode. Então, a gente sempre tenta falar isso para as pessoas, né? Entrega antes que a polícia vá passar na sua porta, porque quando passa não tem o que fazer mais. De volta. Apreensão, aqui eu tenho um videozinho lindo para mostrar aqui no primeiro, você consegue clicar nele para... Isso aí foi semana retrasada. Quando a gente acha que o ser humano aprendeu alguma coisa com a pandemia, eles vêm com isso aí. Tem que passar para parecer ficar bonitinho. Enquanto
enquanto ele vai tentando ali, assim, os animais apreendidos pela polícia, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, todos vão para o CETES. A diferença da gestão compartilhada é que se chega oriundo de apreensão federal, o IBAMA recebe. Oriundo de apreensão estadual, quem recebe é o Estado. Isso aí foi semana retrasada. Foram animais capturados pela Polícia Rodoviária Federal. Foram 1.309 passeriformes que chegaram vivos. Mais de 500 galos de campina. E aí, quando chega isso aí, a gente sempre chora, né? Porque assim, a mortalidade é altíssima. Morreram mais de 300 animais nos primeiros 3 dias. Chegam vivos, mas depois morrem ainda, né? Morrem ainda. Tem um número que é mágico, que ninguém sabe de onde foi tirado, que diz que de cada 10 animais, 9 morrem na roda do tráfico. Mas essa fonte nunca existiu, ninguém nunca achou. Se eu procurei, todo mundo já procurou essa fonte, não existe. É um dado do Renktes. Eu realmente não sei de onde eles tiraram isso, mas o que a gente sabe, assim, a taxa de mortalidade nos CETES gira em torno de 20%. E a maioria de muitos animais, principalmente de recolhimento, eles já chegam quase que para extremoção, né? E em grandes apreensões como essa aqui, a gente perde cerca de 30% a 40%. Então, eles morreram 320 e tantos até ontem e ainda vão morrer mais até o dia da soltura. E a gente tem ali embaixo filhotinhos de papagaio. Então, essa é a grande realidade dos CETES, né? São inúmeras gaiolas, inúmeros filhotes. E quando chega filhotinho, igual esse aqui, né, de papagaio, são meses de trabalho. A gente teve uma apreensão em 2009, que a mesma pessoa foi presa 5 vezes no mês e foram 890 filhotes. E assim, quando chega para ser forma adulta, é triste na primeira semana, porque morre muito, mas o trabalho é rápido, porque são animais retirados adultos da natureza, eles estão debilitados, a gente só precisa estabilizar eles para poder soltar de novo. O filhotinho leva 1 ano para soltar, literalmente. Esses aqui eles foram soltos depois de 1 ano e 2 meses, a gente conseguiu reabilitar para soltura. E agora está na moda, like em rede social, e a gente tem um problema diferente, dificílimo de lidar, que é macaco prego. As pessoas compra o filhotinho assim, super fofo, bonitinho, dá um monte de like, monetiza, e aí ele entra na adolescência e vira o demônio. É um bicho que tem um canino deste tamanho e vai morder todo mundo, porque eles são territorialistas, o bicho é um capeta. E aí o que eles fazem? Vão lá e traz pro CETES. Bonito demais. Se vira aí. A adolescência dele é quanto tempo? Por volta de 1 ano. É pequeno. E aí, toma bucha, né? Não sei se é igual os nossos que demoravam uns 12. Não, quem dera. Não, eles chegam por volta de 1 ano, nunca viram outro macaco. Aí chega a gente lá, entrega o bicho de fralda tomando só Todd, o bicho todo deformado, cheio de problema. E aí sobra para quem, né? Resolver a situação que eles criaram. Assim. É um problema gigantesco, gigantesco. São bichos inteligentíssimos, eles demoram a formar bando, é dificílimo conseguir uma área de soltura para eles. Eles descobrem onde é a cozinha da casa, destelham a casa inteira. Assim, isso é um problema que está acontecendo em todos os CETES do Brasil e a tendência é só aumentar. No nosso, até uns 4 anos atrás, a gente recebia 2 por ano. Assim, 1, 2, normalmente vítima de tiro. Era raríssimo. Hoje eu estou com 32. E eu estou querendo morrer, porque eu não sei o que fazer com eles. Assim. A gente tenta fazer bandos. Pode, mas é difícil. Então, assim, o que a gente faz? A gente primeiro tem que entrar com ele num bando, num grupo. Então, a gente tem grupos formados. E a gente tem uns animais que vieram de vida livre, que a gente descobriu que eles são maravilhosos, porque eles ensinam os outros. Então, todo bando que a gente solta, idealmente, deveria ter um animal de vida livre. Não é a realidade, mas a gente tenta. O problema é você achar uma área que seja isolada o suficiente para soltar um bando de macacos sem a pessoa querer matar a gente. Porque ele vai para casa. Então, a gente conseguiu mandar alguns para Goiás, a gente conseguiu mandar alguns para o Nordeste, e estamos tentando, seguimos tentando. Se alguém tiver uma área que quiser cadastrar como área de soltura de macaco, eu vou ser eternamente grata. Mas eu sei que é difícil. Mas o objetivo é esse. Só vá para cativeiro se realmente não tiver outra opção. Mas é um desafio. Olha, eu acho que se eu apertar aqui passa. Oh, que mágico. Aí, todo animal que chega no CETES, eu vou falar um pouquinho da rotina, né, do CETES. Todo mundo que chega é encaminhado para uma sala que a gente chama de triagem, é avaliado 1 por 1. Então, todos eles, sem exceção nenhuma, vão ser marcados 1 por 1. Os 1.309, que eu vou guardar essa para o resto da vida, a gente deixou eles no viveiro por 3, 4 dias até estabilizar, e aí a gente começou a contar. Porque se eu pegasse no dia, eu terminava de matar.
Então, eles chegaram na quinta, a gente só foi começar a fazer isso aqui na terça-feira. Água, comida, viveiro, folha no fundo, muito galho, muita folha, reza, benze e espera para ver o que vai dar. Então, toda a ave recebe uma anilha. Ali não vai dar para ver? Ai, meu Deus! Eu não gosto desse trem, gente. Eu sou muito ruim para isso, mas eu vou aprender. Todo bicho que chega aqui, ó, tem uma anilhazinha ali ó, no pezinho dele. Essa anilha ela tem uma marcação única. As vermelhinhas são do IBAMA, as cores de rosa choque são do IF. IF é menos discreta que a gente. Mas tem um motivo, a gente consegue ver isso aqui na natureza de longe. Então você consegue ir na área de soltura e ver, opa, fui eu que soltei. Todos eles recebem vermífugo e eles são avaliados individualmente. E aqui são os microchips. Hoje a gente tem o microchip normal, o micro nano e o micro nano. Então dá para microchipar todo mundo, desde pequenininho até os maiores. Por que isso é importante? Porque vira e mexe minha mãe fala assim, pessoal do céu está vendendo animal. É muito comum, né? Bastante comum, inclusive. A gente fala, não estou não. Eu tenho a entrada e tenho a saída de todo mundo. Mas é difícil, né? E aí o número, né? Adoro números. Esse aqui é o gráfico de recebimento só de setas de Belo Horizonte. Setas, ele começou a receber animal lá em 90. Ai, meu Deus, que ódio poder disso. Lá em 92, aqui. E aí foi numa crescente, em 2004 o Setas foi reformado, está por aqui. E aí foi só subir. Esse aqui é o nosso pico, foi o ano de boas-vindas para mim, porque foi o ano que eu cheguei. A gente recebeu 16 mil animais nesse ano. Isso aqui tem um motivo. Foi a criação do parque? Foi, porque nesse ano o convênio entre o IBAMA e a Polícia Militar acabou. E aí houve uma força de apreensão da polícia para forçar o retorno do ACT, do acordo, né? E aí foram 16 mil animais, 16.500, quase 17. Foi um ano enlouquecedor, a gente chegava às 6 das 8, saía às 10 da noite, 11 da noite. E aí, assim, aqui a gente teve que rebolar, porque não tem estrutura para isso. O CETES foi criado para 2.500 animais. 16 mil é teste de loucura mesmo. Quem continuou depois disso aqui é porque é muito doido. Seguimos, né? Muito doido. Hoje, aí veio a pandemia, lá em 2020 aqui, e a gente abaixou aqui de novo, porque desde 2020 o CETES de Belo Horizonte não está recebendo apreensão eletiva. Porque a gente entrou em pandemia, depois foi reforma, aí depois foi influenza aviária. Então assim, hoje a polícia apreende animal e deixa a pessoa como depositário. E aí ela manda a parte burocrática para o Ministério Público e para o Juizado Especial Criminal, e aí o juiz determina que a pessoa entregue, aí a gente recebe. Então isso aqui, não é que a gente não está recebendo os bichos apreendidos, é que a gente está recebendo mais lentamente. Então primeiro o juiz determina, aí a gente vai lá e recebe. Provavelmente a gente deve voltar a receber agora no final do ano e aí os números vão subir de novo. E ainda assim, isso aqui bate perto dos 6, 7 mil animais, com CETES fechado. E é uma coisa que é importante, né, para municípios assim, que tem interesse. O CETES vai ser aberto para 2 mil animais, ele vai receber 5 muito facilmente. E quanto mais setas eu tenho, mais a polícia apreende. Porque hoje eles evitam de apreender porque não tem para onde levar. Isso é fato. Qualquer setas que abrir vai ficar cheio muito rápido. E quem são, né? Às vezes as pessoas acham assim, é muito mamífero, é muito bicho diferente. Mas 70% que a gente recebe são aves, desses 70%, 90% passarinhos de gaiola. Os seres humanos não aprenderam nada ainda. Então, aves são o maior foco do Centro de Triagem de Belo Horizonte. Quando eu estava na Amazônia era o contrário, era mamífero. A gente recebia muito mamífero. E a estrutura é outra. Então, para construir um CETES, você tem que saber quem é seu público, né? Então, aqui para fazer a palestra, quem é meu público? É a prefeitura. Então, você tem que saber quem é o público-alvo. Então, se chega uma onça em BH, é desesperador. Assim, uma onça me enlouquece muito mais do que 1.300 passarinhos. Porque eu não tenho onde colocar onça, eu não tenho estrutura para isso. E agora está crescendo também o outros. O outros é aranha, sapo, salamanta. São os bichos que a gente nem sabe quem são. Né? Chega, tem que pedir ajuda para o coleguinha que é especialista, porque eu não sei identificar isso. E aí, depois dessa triagem inicial, é que a gente vai começar a brincadeira. É que a gente vai começar o que a gente faz mesmo. Para onde esse animal vai? Se é para a quarentena, para a clínica ou para a sala de filhotes. Todo filhotinho que chega vai para uma sala de filhotes específica. Aqui a gente tem a sala de mamíferos, a sala de répteis e a sala de aves. São ambientes aquecidos, só ficam filhotes, tem tratador específico e eles têm toda a prioridade de cuidado.
Vocês imaginam eu colocando aqui 800 filhotes de papagaio. Deixar qualquer questão maluca mesmo. E aí a gente dá um jeito, assim, que eu recebo normalmente são 8 mil, beleza, mas se eu recebo num mês 800, já enlouqueci. Mas a gente vai fazendo, aí você faz rodízio com a estagiária, leva para casa, faz aquela confusão toda. Esse que eu falo é 24 horas? Não, a gente não é 24 horas, a gente recebe, não existe esquema de plantão, nem no IBAMA, nem no IF, e a gente trabalha de segunda a sexta no horário comercial, mas eu tenho tratadores de 7 da manhã a 7 da noite, todos os dias da semana, e quando acontecem os casos caóticos, aí não tem fim de semana. Aí vai todo mundo no final de semana também. Por isso que ninguém quer trabalhar nas setas. Não tem uma área verde, uma área grande? Tem, calma. Primeiro eu mostro a parte pequena, porque a gente vai crescendo. Então aqui são os filhotinhos, né? Chega o filhotinho, vai vir para cá, até que tem a condição de ter um lugar um pouquinho melhor. Para a clínica. Hoje a gente tem uma clínica muito bem estruturada, que é essa aqui. A gente tem todos os equipamentos de ponta de um hospital veterinário, a gente tem raio-x, tem ultrassom, tem tudo. Equipamento de anestesia inalatória, tem tudo organizadinho. Todo bicho que chega machucado vem para cá. Só que a gente não é um hospital veterinário. Então, por exemplo, chega uma onça com uma fratura dessa aqui, ó, que é uma fratura de mandíbula, ela foi atropelada. Aí eu preciso pedir ajuda para o meu colega que é ortopedista e vai atender para mim de graça. Porque a gente está tentando fazer um acordo de cooperação técnica com alguns hospitais veterinários e eu ainda não consegui. Mas eu vou chegar lá, tem fé. Ainda sou jovem, ela ri. Mas é. Isso aqui, ó, é um ferimento clássico de animal recém-capturado da natureza. Isso aqui ele machuca na gaiola, de tanto tentar bater para sair, ele fica com esse machucado no bico. Nessa época aqui de cima, a gente ainda não tinha raio-x. Esse é um veterinário amigo que foi lá com o raio-x portátil dele, atendeu pra gente de graça. E aí da clínica, os animais que precisam de tratamento, a gente também conseguiu instituir enfermarias. A gente tem hoje enfermarias separadas, são duas distintas. Essa daqui é para presa e essa daqui é para predador. Assim, o ideal seria que fossem completamente separados, mas eu tenho um corredorzinho que liga as duas. Os predadores ficam primeiro. Toda gaiola é identificada, dá para ver aqui, ó, com plaquinha. Essa plaquinha tem um número, esse número é uma ficha. Então eles são cuidados um por um. Mesmo a gente recebendo os 8 mil animais. Quem não precisa nem para a sala de filhote, nem para a clínica veterinária, vai para a quarentena. Isso aqui a gente conseguiu. Eu sou uma eterna otimista, tanto que eu trabalho no CETES há tantos anos, né? Com a influenza aviária, eu consegui dominar todo um prédio que tinha lá no IBAMA, que era um setor administrativo, e eu fiz um quarentenário. Então hoje eu tenho 4 quarentenas separadas e a gente consegue manter os animais efetivamente separados por 15 dias. Isso foi um ganho maravilhoso. Eu ganhei o apelido carinhoso de câncer metastático, porque onde eu vou vendo um negocinho, eu vou entrando, vou pegando, melhor que Deus. E aí, nessa quarentena, os animais ficam 15 dias e a gente tem um protocolo muito bem delimitado em Belo Horizonte, porque eu tenho a alegria de ser vizinho de muro do mapa. Eu tenho um portão que me divide deles. Então, se o animal chega com sintoma, qualquer sintoma de influenza aviária, que é a sintomatologia neurológica, o bicho roda, a cabeça está caída, tem sintomatologia respiratória, ele nem entra. Porque se ele entrar no CETES, eu sou interditada. E, claramente, eu não posso ser interditada, né, gente? A não ser que tem outra opção. Então, se chegar assim, ele vai direto para o mapa. A gente atravessa o portão, eles liberaram uma sala lá e a gente liga para o IMA. Então, de novo, né, um casamento de pobre. O IMA deve ter 3 pessoas em Belo Horizonte responsáveis por isso. O IBAMA tem mais 3, o IF tem mais 5. E aí o mapa tem 1. Nós já somos muitos, né, juntos. E aí o IMA vai lá todo dia, diariamente, e faz a coleta de material desses animais. A gente teve um caso suspeito que foi bem apavorante, porque eu não tinha entrado no CETES, a gente foi interditado. Como a gente tem a quarentena, a gente interditou uma única quarentena, a gente continuou rodando. Graças a Deus deu negativo, mas a primeira deu positivo. Aí foi na contraprova deu negativo. E aí todo mundo voltou a respirar. E eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente tem casos de influenza aviária de alta patogenicidade. Foram 2 casos em Minas já. O primeiro em aves, eram aves exóticas, galinha da Angola, pavão, cisne, morreram muitos animais lá. E o segundo agora em esmeraldas, numa criação de fundo de quintal. Ainda não teve caso registrado em granja comercial. E assim, por que isso aqui é importante? Porque se entrar na granja vai matar todo mundo. Todo mundo. A influenza vai chegar, a gente já sabia. E eu sempre brinquei assim, que ela vai chegar, mas eu não quero que a culpa seja minha. Então tudo que a gente puder fazer para que a gente não leve a culpa, a gente fez. A gente tem todo o material, tudo para fazer o protocolo bonitinho.
Então, hoje, 15 dias de quarentena para todo mundo. E aí, depois que o bicho sai da quarentena, depois que ele tem alta da clínica veterinária, eu preciso olhar de novo. Porque eu preciso saber para onde que eu vou mandar ele. Quer ver esse animal aqui? Olha que penas lindas. Não dá para botar no viveiro. Se eu botar no viveiro, ele vai ficar no fundo do chão, vai ficar no chão frio e vai morrer. Então, esse bicho aqui precisa de um tempo ainda em gaiola pequena, até que ele tenha condição de ir para um cativeiro, para um viveiro maior. E aí, nesse momento, a gente vai avaliar o comportamento, o físico dele e decidir para onde que ele vai. Por exemplo, um filhotinho de macaco que nunca viu outro macaco, se eu colocar ele no bando, ele vai morrer. Então, tem que ir aproximando aos pouquinhos. A gente tem que fazer umas coisas no tempo certo do animal. Isso é importante, né? O tempo não é o meu, o tempo é o do bicho. Então, essa sala aqui, todo passarinho que está com a pena igual aquele lá que a gente viu, está sem cauda, está sem asa, está muito magro, não tem condição nenhuma, ele vem para cá. Essa sala a gente tem gaiolas grandes, tem gaiolas médias, tem gaiolas pequenas, e aqui a gente começa a fazer a aproximação, por exemplo, de papagaio. O papagaio fica na casa da pessoa 30 anos, ele não sabe que ele é papagaio, ele acha que é gente. E aí você coloca ele do lado de outro papagaio, você fica assim, olha para a cara do outro. Aí tem outro bicho verde, a gente já vai aproximando, vai aproximando. Aí a gente vai fazendo essa aproximação de tempo em tempo. Aí você junta 2, aí você junta 4, aí você junta 6, aí vai para um viveiro maior. Se você fizer de uma brusco, vai matar. Esse aqui é o nosso cepas, enorme, né? 2 mil animais, muito grande. A gente tem 8 viveiros coletivos desse aqui, a gente tem um laguinho, aí tem as salas de filhotes ficam para cá, aquela sala de recuperação está aqui. E a gente tem um setor extra que é para rapinantes, que fica nos fundos. Então, os animais, quando eles começam a ter condição, eles vão para esses recintos aqui. E a gente vai fazendo a aproximação lenta aqui. Passarinho, a gente consegue reabilitar aqui. E essa foto é mais antiga, os nossos puleiros, eles eram antigos. Você vê como que a experiência vai contando, né? Os nossos animais, principalmente papagaio, eles voavam bem demais, mas o pouso era uma tragédia. Pousava uma galinha, assim. E aí ia rolando, porque eles não sabiam pousar, não tinham sido ensinados a isso. Então, hoje, a gente substitui isso aqui por puleiros móveis. Eles são colocados com corrente, amarrado no alto, amarrado no chão, e a gente coloca galhos, e aí quando um pousa, todo mundo balança. Aí eles vão aprendendo a balançar. Então, se você não faz isso, eles não vão aprender a pousar. E a gente descobriu do jeito ruim, né? Era que as galinhas pousam trajeto. Aqui a gente tem o laguinho das tartarugas, de patinho, de qualquer animal pequeno, eles vêm para cá primeiro. Calma que nós vamos chegar na parte bonita. Tá? Esse é o nosso centro de reabilitação de animais silvestres. Todos cepas tem que ter um lugar desse aqui, porque senão está... O nosso CRAS ficava em Lagoa Grande, que é perto do Alphaville, lá em Belo Horizonte. E aí teve o transbordo de um dique de uma mineradora, que era vizinho nosso, e a gente foi evacuado. Então, hoje eu sou sem teto, sem receita, sem CRAS. E a mineradora foi obrigada a construir isso aqui para mim. Então, ele fica em Barão de Cocais. E aí, quando eles falaram Barão de Cocais, eu falei, lindo, não consigo ir lá. E aí, quem vai cuidar? E aí, está uma fase muito rica, gente, sabe? Gostou de trabalhar nessa época. Eu nunca imaginei que eu ia estar nela. Eu tenho aqui 2 veterinários, 6 biólogos, 10 tratadores, mais jardineiro, administrador, relator. Nossa, está lindo, está gostoso. Só que a administração é nossa, é IBAMA e EF. Então, se eles não têm autonomia para fazer nada, os animais são nossos. Os animais nunca saíram do meu plantel. Então, para soltar, quem solta sou eu, para autorizar quem faz, tudo somos nós. Mas, olha que lindo. Aqui a gente tem uma clínica veterinária, aqui a gente tem recinto de macaco, aqui a gente tem recinto de tamanduá, esses aqui são os viveiros de voo, para treinar papagaio. Esse aqui é o maior de todos. É papagaio, maritá, carara, tucano, a gente manda tudo para cá. Aqui a gente tem um recinto intermediário, aqui são 8, uma bateria de 8. Então os papagaios, quando vêm para cá, as maritacas, eles vêm para esse aqui primeiro. Daqui eles pulam para cá, daqui eles pulam para cá. Então a gente está fazendo uma transição de tamanho para eles irem aprendendo a voar. Os rapinantes, que são quem come todo mundo, ficam isoladinhos aqui. Aí aqui a gente tem tartaruga, jabuti e aves aquáticas. Aqui é um piquete de reabilitação de mamíferos, hoje está com o lobo. Aqui a gente fez mais 2 de tamanduá. É multiuso, né? E aqui esses aqui são viveiros multiuso, eles são telados no alto também. Então eu posso colocar qualquer coisa ali. Já usamos para furão, para tamanduá mirim, para garça, para qualquer bicho. Então o segredo de um CRAS é que ele seja multiuso, porque eu nunca sei que bicho que eu vou receber. Então na mesma hora que eu recebo 800 papagaios, eu recebo 200 garças.
E é um desafio você trabalhar com gás. Não é um bicho fácil, não. E esse aqui é o craso. Agora o vídeo já entrou direito, olha que bonitinho. Esse aqui, ó, Tamanduá adora tomar banho. Esse é um dos nossos recintos multiuso. Então, todo recinto multiuso tem laguinho, porque tem bicho que adora tomar banho. E ele fica lá se coçando e a gente fica no Big Brother na vida silvestre. Aqui é um recinto intermediário dos papagaios. Então, a gente começa a colocar puleiro alto para fazer com que eles voem mesmo. A gente coloca comedor linear. Todos não, mas a gente tem umas 10 câmeras que dá para brincar bem. Assim. Eles têm monitoramento eletrônico de segurança. E aí a gente conseguiu comprar as câmeras trap e a gente fica lá se deliciando. Isso é muito legal. Então, aqui é o que eu falei para vocês do puleiro móvel, tá vendo? Não sei se dá para ver, mas são correntes. Todos eles aqui têm correntes, aqui tem corrente, aqui também tem, para que eles aprendam a pousar também, além de aprender a voar, né? Esse daqui, ó, tem uma arara, olha que linda aqui, uma aqui, outra aqui. Então, imagina o tamanho desse recinto, ele tem 20 metros de comprimento, acho que são 10 de largura e 6 metros de altura. Então, esse aqui é o nosso maior de todos. Aqui é o dos macacos, dos demônios da Tasmânia, né? Os adolescentes. Eles ficam aqui e a gente vai formando banda, então assim, tem todo o enriquecimento ambiental. Aqui tem parceria de novo, né? Aqui tem corda de bombeiro usada, que a gente fez cama, tem galho de árvore, tem corda. Isso vai fazendo um enriquecimento para que eles vão aprendendo a se virar na natureza mesmo. E o laguinho dos tigres d'água. São muitos. E aí, depois de tudo isso, deixa eu só voltar, ver se eu consigo. Eu tirei outro vídeo. Eu tinha um vídeo do menino treinando a capacidade de voo. Durante esse ponto aqui, a gente faz vários treinamentos com eles, né? Eles têm que ter medo de ser humano, então toda a interação com o ser humano que eles têm é ruim, todas. Tem um treinamento que é muito. Você oferece um banana, o papagaio chega perto e fala, sai pra lá, como luva. Não dói, né? Mas assusta. E até que ele não venha mais. Porque quando ele for solto, se ele vier fácil, você recapturar. E a pessoa entra todo dia com uma grande pulsar, eles, rede de pegar borboleta em tamanho de pegar esses bichos, obrigando eles a voarem de um lado para o outro. Então a gente faz treinamento de voo, treinamento comportamental, faz treinamento físico. Porque se a gente soltar, ele tem que ter condição física. Eu brinco assim, se você me coloca para correr, eu corro um quarteirão e infarto. E aí eu morro, né? E se eu fizer isso com eles na natureza, eles vão morrer. Não tem jeito. Então eles têm que estar treinados. Oi? A estagiária é uma mão de obra maravilhosa. No caso, não, porque hoje a empresa mantém pra gente, né? Antes eram as estagiárias. Aí são os biólogos, ficam andando lá pro outro, assim, correndo. Nosso biólogo tem que ter pegado isso. Não, o biólogo é fácil, porque 20 metros pra gente é tranquilo. Pra arara que fica indo e voltando é pior. Pra gente é bom que treina todo mundo. E aí, treinei todo mundo, né? Tem que fazer o que com esses bichos agora, né? E aí a gente faz a soltura com monitoramento. O que eu vou falar do monitoramento? Isso aqui sempre foi um sonho distante. Vou voltar, vou mostrar aqui agora. Sempre foi um sonho para a gente fazer monitoramento de fauna. Só que é uma brincadeira muito cara. Muito cara mesmo. Assim, colar de monitoramento de um lobo custa R$80 mil. Sim. Porque é muito mágico. Porque eu fico no meu computador e eu recebo sinal de satélite no meu computador. Eu não preciso nem no campo. O que eu preciso no campo é mais baratinho, custa uns 20. Ele não é medicinal. O chip não é medicinal. Isso é uma grande lenda urbana que a gente gosta de propagar para as pessoas que tentam recapturar o bicho, que a gente fala assim, pega naquele marcado e a milha não manda sinal. Não manda. Para mandar é um brinquedo caro. Assim. E a gente conseguiu isso aqui através de conversão de multa. Então, há 4 anos, começaram as conversões de multa, há 3 anos a gente começou a brincar de monitoramento com a soltura. E por que isso é legal? Porque as pessoas falam assim, o seu trabalho não funciona, você está enxugando o gelo e você está soltando um bicho que vai ser morto. E aí a gente ficava do lado de cá assim, funciona. Aí o pessoal da academia, não funciona. E a gente fica nessa guerra. Todo o congresso é a mesma guerra. Funciona ou não funciona? E o monitoramento permitiu para a gente mostrar que funciona. E aí a gente tem vários tipos de soltura, né? A primeira delas é a soltura imediata. Isso aqui foi um... Vamos ver, peraí, vou mostrar. Isso foi uma tamanduá, coitadinha, errou o caminho de casa numa noite de bebedeira, talvez, e foi parar num quintal, coitado, no meio de Lagoa Santa. E aí vem o corpo de bombeiro com tamanduá na caixa.
Falei, coitado, o bicho tinha nada, ele não tinha um arranhão, mas ele foi sedado, foi avaliado, foi lá pro IBAMA, ganhou um passeio pela cidade grande, e a gente voltou com ele no mesmo dia, porque não faz sentido matar um bicho desse. Ele só errou o caminho. E ele foi solto numa RPPN. E é lindo ver esses bichos voltarem para casa. É muito lindo. Então esse é o jeito fácil. Chegou lá só para a gente olhar e falar. E é a parte fácil, né? Porque ele chega de manhã, de tarde, estou lá só para ele de novo. Faz demais. Ai, esse ficou torto. Assim, gente. Essa aqui é a soltura direta, porque esse é muito lindo. Olha esse bicho voando. Eu sou aquele pontinho branco ali, sou eu. Eu tenho do tamanho desse bicho. Essa é uma águia cinzenta. Ela foi encontrada jovem, caída no Parque do Limoeiro, lá perto de Belo Horizonte. Itabira, né? Lá em Itabira. E aí ela foi pra gente, era um jovenzão. A gente não sabe o que aconteceu com ela, não tinha ferimentos aparentes, mas ficou no CRAS, naquele viveiro gigantão lá por um bom tempo, até crescer, ter condicionamento físico. E aí quando ela estava apta, já dá pra ver ela aqui, ó. Era pra ter ficado assim, gente, desculpa. Quando ela está apta à soltura, a gente leva para uma área de soltura adequada já para esse animal. Se eu colocar ela no viveiro de aclimatação, vai quebrar todas as penas, porque os viveiros são menores do que a gente tem lá. Então, para esse tipo de animal, a soltura direta é adequada. Serve para uma águia cinzenta, serve para um lobo, serve para vários animais, a guatirica. A grande maioria deles é uma soltura direta. E para quem não é soltura direta, né? A grande maioria dos animais que a gente recebe são aves. E aí no início, lá em 2009, quando eu cheguei, a gente já tinha o Projeto Asas. O Projeto Asas ele é de 1992, foi criado pelo servidor do IBAMA. O objetivo dele é cadastrar propriedades particulares que tenham interesse em receber animais que foram reabilitados pelo IBAMA. E a gente foi evoluindo ao longo do Asas. No início eu só cadastrava a área. A gente vai lá, faz uma vistoria, faz um levantamento de fauna, vê quais animais acontecem naquela região, levava os bichos e soltava. E a propriedade falava assim, eu já achei 5 mortos, eu já achei 10 mortos. Porque pegar esse bicho no viveiro e levar 2 horas para lá é um estresse gigantesco. Não é tranquilinho para o bicho. E a gente viu que alguns animais morriam nesse estresse da viagem. E aí a gente foi evoluindo, né? Graças a Deus, seres humanos, alguns evoluem, nem todos. A gente começou a melhorar esse projeto. Hoje, toda a área de soltura que a gente usa é no viveiro de aclimatação. Tem o modelo desse viveiro, está no site do IEF, você joga lá, Projeto Asas, viveiro aclimatação, aparece, tem um croquis, tem as estruturas que são adequadas. E aí ele tem mais ou menos 6 metros de comprimento por 3 metros de altura, acho que são 3 de largura. Então o bicho tem a opção, o benefício, né, de descansar da viagem. Você coloca ele lá, põe água, põe comida, põe poleiro, deixa ele 15 dias aclimatando para ele saber onde ele está, para ele entender o que está acontecendo. E aí todos os viveiros têm um alçapão no alto. E aí esse alçapão é aberto depois de 15, 20 dias, e eles vão sair na medida que eles querem, que eles têm interesse. E aí o proprietário se compromete a continuar fornecendo alimento. A gente chama isso de soft release. Aqui tem o projeto do viveirinho, é esse aqui, pelo tamanho da pessoa. Esse é o mínimo. Qualquer coisa acima disso é maravilhoso. E a gente tem esses aqui, ó. Esse aqui é um viveiro padrão. Esse aqui é um pouco mais baixo, mas ele é mais comprido, a pessoa já tinha pronto. E esse aqui é o maior viveiro de área de soltura que eu já vi em toda a minha vida. Se tiver mais alguém com dinheiro suficiente e quiser construir um desse aqui, vai ser meu amigo para sempre. Isso aqui é um rico excêntrico, que tinha muito dinheiro sobrando e muita vontade de ajudar. E ele construiu um viveiro que tem, acho que são 50 metros de comprimento. Então hoje ele é um parceirão. Esse aqui é no Triângulo Mineiro. É um excelente parceiro, ele recebe animais que ainda precisam de mais tempo, às vezes eles recebem animais que vão ser soltura imediata, aí a gente intercala com animais que precisam reaprender a voar. Ele arca com tudo. Ele comprou uma propriedade sem acesso e mandou fazer a estrada. Então, assim, não é uma brincadeira barata, sabe? Aquele recintinho básico do IEF ali, ele não sai por menos de 20 mil reais se você fizer uma especificação que manda. Eu adoraria ter um desses, mas não tem 20 mil reais. Então a gente sempre conta com parceiros. E hoje a gente tem mais de 50 asas cadastradas no estado. Então tem muita gente que tem condição, que gosta. Eu gosto de contar a história do seu Pereira, que foi ex-presidente da Itambé. Ele adorava isso aqui. E ele tinha, em frente ao recinto de asas, ele tinha uma cadeira que ele ficava sentado vendo os passarinhos voando em voltas. Né? E aí ele faleceu e a filha dele manteve a cadeira.
Continua com o projeto em homenagem a ele, semana que vem eu vou soltar uns animais lá. Então, assim, é um gosto particular que a pessoa tem condição de fazer e ajuda demais. Sem esse viveiro de soltura aqui, metade do trabalho seria perdido. E aí a gente faz o soft release. Isso aqui é uma área lá em Goiânia. Ai, gente, meus vídeos ficaram tudo encrecados, olha. Não tem como virar ele todo. E minha defesa é que é um fio dessa amiga na minha casa, eu fiquei sem luz um dia antes, e é óbvio que eu deixei para fazer a palestra um dia antes. E na correria deu isso. A Bruna vai me matar. Ele vai vir. Oh. Qual que é? É de soltura papagaios. Papagaio solteiro. Eu estou sem óculos. As pessoas têm uma ilusão que você vai chegar na área de soltura e vai abrir a gaiola daquele monte de passarinho voando. E é uma decepção assim, gigantesca quando a gente leva a imprensa para acompanhar, porque a gente só fez o viveiro. E aí eles falam assim, não, então eu quero no dia que o viveiro abrir, tá? Tá bom, mas você vai no dia que o viveiro abrir. Vai perguntando enquanto E aí isso. vocês continuam monitorando, né, esses viveiros, essas propriedades. Como é que é isso? O cara chega um tempo, ele solta, vocês viram. Não, eles soltam. Eu adoraria ir em todas as solturas, mas eu não tenho equipe para isso. Tá? Então a gente não consegue. Às vezes eu não tenho nem diário para poder viajar, eu não posso viajar sem diário. Então, o projeto Asas é um grande projeto de confiança. Uma grande relação de confiança. Você tem que confiar no proprietário, porque eu vou colocar 50 papagaios no vídeo dele. Se eu não tiver confiança nele e ele vender todos, eu nunca vou saber. Mas assim, o tempo certo para pagar isso aí. Isso, a gente protocolou, são 20 dias, entre 15 e 20 dias, porque são animais que já foram reabilitados. Se eles ficam mais tempo que isso, eles começam a brigar, porque o receita é menor do que eles estavam. Mas menos do que isso, eles ainda não sabem onde é que eles estão. Então, é um protocolo que aí vai variar. Se eu levar bicho que precisa de um tempo de recuperação, vai ser mais. E aí, dependendo da área, a gente vai vistoriar, dependendo, a gente não vai. E aí, como é uma grande relação de confiança, quebrou a confiança uma vez, está descadastrado. Ah, mas eu gastei, não interessa. Então, às vezes a gente chega na área e os bichos estão lá 6 meses, você não soltou? Ah, tá tão bonitinho. E às vezes é um apego também, né? Também. São seres humanos, né? A parte mais difícil do meu trabalho é lidar com seres humanos. A parte dos bichos é a mais fácil, sem dúvida nenhuma. Você apega. E aí a gente falou, você está numa categoria errada, então você vai ter que ser uma vendedora de forma, você não pode ser casas. O pessoal gosta de macaco criado, olha, quem cria também ave exótica, carro fugindo, uma dessas coisas? Tem alguma coisa tipo? Cara, animal exótico lá no terreno pantanoso. É difícil, porque tem um potencial invasor muito grande, dependendo da espécie. Se der tudo errado, ele morre. Se der tudo certo, ele morre. Se der tudo errado, ele vai virar uma população igual o javali virou. Que vira uma praga. Tem fugiu um casal, fugiu um. Vocês esperam que vai ficar. Depende. Se chegar no CETA, se for um animal legalizado, a pessoa comprou de um criador comercial autorizado, ela vai lá no CETA, apresenta toda a documentação que ela tem. Se tiver tudo certo, a gente devolve. Mas o que a gente tem visto cada vez mais são notas fiscais falsas. Mas aí fica lá. Aí fica lá. Aí tem que ir para um criador. Aí a gente vai ter que achar um criador de alguma categoria que tem interesse em receber não. E é um problema. É difícil. Tem os cadastrados? Tem vários cadastrados. São várias categorias. Né? Tem mantenedor de fauna, tem criador científico, tem zoológico, tem várias categorias. Está na moda agora o santuário. O santuário nada mais é que um mantenedor de fauna que deu um nome bonito. Eu podia chamar Zequinha das Porras, o cara chamou o santuário do sei lá o quê, mas é um mantenedor de fauna. É até bom se perguntar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, zoológico é um horror, zoológico não é um horror. Zoológico é um grande parceiro. A grande maioria deles tem se adequado ao longo dos anos para virar questão de pesquisa, para melhorar a conservação em si. Então, são parceiros, sabe? E eles têm visitação pública como vigia, né? O mantenedor de fauna não tem. O cara faz lá o que ele quiser. Igual o asa, se ele não quiser soltar, eu só vou descobrir o dia que eu for lá de novo. Então, a ideia é que a gente consiga fazer visitas constantes. Mas esse constante é tipo assim, a cada 6 meses. Ou menos, dependendo da área. Então, isso aqui é uma soltura de papagaio, vocês viram o torto, depois viram mais ou menos. Isso foi lá em Goiás. E aí a gente pede para o proprietário mandar o vídeo da soltura. Porque às vezes diminui essa possibilidade, né? E aí esse aqui foi até muito bonito, ó, mas não é aquela revoada de papagaio que
todo mundo sonha. Sai um, aí sai outro, aí vai mais um. Bem timidamente. O repórter fica, né? Eu vou falar, porque está gravando. E aí a pessoa continua alimentando os animais e eles vão ficando em volta da propriedade. E aí a gente chama isso de soft lease, é uma soltura branda. A pessoa alimenta, então ele sabe que ele tem comida aqui. Ele vai lá na mata explorar um pouquinho e volta um pouquinho, né? Um pouquinho e volta um pouquinho, até o dia que ele não volta. Aí nisso a gente tem propriedade, tem uma propriedade em Curveiro, cadastrada, que a proprietária fala assim, aquele casal do arara, todo ano reproduz ali. Todo mundo está lá mesmo, mas eles vão embora. E a gente brinca assim, o que é o sucesso da soltura, né? Tem gente que fala assim, o bicho está em volta da minha casa, está em volta da casa, então ele não é um sucesso. Ele está voando. Mas ele está em volta da casa. Você consegue pegar? Não. Eu falei, então, está voando, está solto, você não consegue pegar, né? Tem filhote, o que mais você quer? Não é nem que você pega, é que é mais fácil. É mais fácil, ele sabe que tem comida, ele sabe que tem abrigo. Para ele está dele. É igual a maritaca que faz no fogo da casa, maritaca de vida livre. Fazem ninho na laje. Não é porque você pegou o ser humano que tem uma casinha ali, que é quentinho, protegido, que tem até telhado. Esse apego é um sentimento humano. A gente transfere o nosso sentimento para ele, sabe? Não é. É porque ele tem em casa comida e roupa lavada. Tem muito filho adulto né? Que também tem esse apego. E aí, nessa, né, de funciona. Essa guerra, a gente aprovou um projeto que chama Projeto Voar. É uma parte do nosso trisal, uma ONG que chama Huaytá. E o Huaytá propôs, sei lá, 2010, 2009, a primeira soltura monitorada de papagaio verdadeiro, Amazônia Estiva, que são esses carinhas aqui, ó. E aí eles soltaram 30 indivíduos nessa primeira soltura, com esse colarzinho de monitoramento, esse aqui já é um papagaio de peito roxo, mas a ideia é a mesma. Com esse colarzinho aqui, os animais são marcados. E eles fizeram essa primeira soltura, colocaram os ninhos e todos os dias estava o pessoal do Huaytá lá. Você falou da mulherada, né? Só tem mulher no Huaytá, só tem um homem, essa é só mulher. E lá estavam as meninas todos os dias no campo, com o radinho. Esse rádio colar, ele é pequenininho, custa só R$ 2.500. Mas é porque para o papagaio, o peso, ele não suporta o peso do colar grandão que emite sinal por GPS. Então esse aqui você tem que ir para o campo. E aí vai para o campo, aquela... Gente, ser biólogo, biólogo tem que ser um bicho muito doido. Ser biólogo é mais doido que veterinário de setas. Porque ele solta o bicho e aí vai lá, agulha no palheiro, vai com a anteninha esperando o sinal, você vai na reza, né? A sorte é que, como é uma soltura branda, eles sabem onde está o abrigo, a comida, eles têm o sinal. E aí nessa brincadeira aqui, eles começaram a ver papagaio de vida livre junto com o papagaio que foi solto. Papagaio que foi solto, que ficou em volta da casa e trouxe o de vida livre para morar com ele. Papagaio de vida livre que levou o papagaio para entregar o bando. Foi uma miscelânea maravilhosa. Teve bicho que sumiu, claro. Teve bicho que morreu, com certeza. Mas, 2 meses isso aqui, tá? Um animal que a gente soltou, parado com animal de vida livre, ó, que bonitinho. Nasceu um filhotinho de papagaio. Não vingou, mas nasceu. Então, assim, a mãe provavelmente não era experiente, não sabia como cuidar do filhote. O primeiro filhotinho dela não deu muito certo, mas funciona. Então, assim, para quem fala assim, tá livre, funciona. Tá vivo, funcionou. Mas tem que ter filhote. Tá aqui. Tem meu filhote aqui. Isso aqui gerou publicações científicas. Então, hoje a gente consegue falar cientificamente que funciona. A soltura de papagaios, criados em cativeiro por mais de 10 anos. Tinha um animal dessa soltura aqui que tinha 15 anos de cativeiro. Acho que tinha um que tinha 20 anos de cativeiro. Deu certo. Então, assim, o trabalho que a gente faz dá certo. E aí tinha outra questão, né? Mamífero não funciona. Para morrer, né? Mamífero não dá certo, porque ele vai se apegar, porque ele vai ficar agarrado, porque vocês dão mamadeira, porque pega no colo, que nem. Aí eu falei, mas ele soltou, tá ali. Mas não vai reconhecer o outro. E aí vai, né? Então, em 2019, foi criado o Tamanduasas, mais um poliamor. IBAMA, IEF, uma ONG que chama Nobles, que é lá do Triângulo Mineiro, e o ICAS, que é uma ONG do Mato Grosso do Sul. O ICAS é o primo rico nessa parceria neste momento. Eles têm financiamento internacional e eles conseguiram ganhar os colares. É uma rede de zoológicos mundiais que apoia eles e eles pagam o colar de monitoramento. Então, todo filhotinho de tamanduá bandeira
chega lá no IBAMA desse tamanho aqui, no CEPAS. É criado uma madeira, a gente faz o desmano, a gente faz a reabilitação, e quando ele está reabilitado, a gente manda para móveis. E antes desse projeto aqui, a gente ficava fazendo função. E aí depois desse projeto, a gente conseguiu monitorar os animais. Então aqui, está apto para reabilitação, ele está aqui sendo reabilitado, aí a gente coloca um colar de monitoramento. Essas fotos são do último animal que a gente soltou, foi solto agora no início do ano. E esses daqui são da primeira, que a gente vai contar a história dessa. Eu espero que o próximo vídeo esteja de cabeça para cima, porque ele é muito bonitinho. Esse colar de monitoramento está no ar, ele é mais chatinho, porque não é um colar, ele é um colete, e o colete machuca, então o monitoramento tem que ser de mais perto, é mais difícil de monitorar. E essa aqui é uma das primeiras tamanduás que a gente soltou. Eu tenho uma antipatia de nomes estrangeiros, mas não fui eu que paguei o colar. Quem pagou o colar escolheu o nome, ela chama Heather. As que eu dou o nome é Cajuzinho do Cerrado, Araçá, Caju, Pitanga, Amora, né? Só frutas do Cerrado. E isso aqui é a Heather tendo um jantar romântico. Oh. Ah, mas não reconhece da espécie. Por reconhecer, eu trouxe para comer ainda. Isso aqui, a gente faz o suplementação alimentar, que é um tamanduá, né? Não dá para alimentar um tamanduá com cupim em cativeiro. É impossível. Você não vai suprir a necessidade alimentar dele, vai morrer de desnutrição. Quando é pequenininho, é leite de cabra com ração de gato. Aí você vai aumentando, e aí você vai aumentando a porcentagem de ração de gato para leite de cabra. E aí quando ele chega por volta dos 15 quilos, a gente começa a desmamar, vai tirando leite. Aí no fim, ele só come ração de gato triturada. É uma papa de ração de gato. E é oferecida suplementação pós-soltura, até que ela consiga se virar sozinha e ir embora. E a alimentação natural dele é Cupim. Cupim e algumas formigas. Eu descobri do pior jeito que não são todas, porque eu fui uma péssima mãe quando eu primeiro tamanduá, eu coloquei no cruzeiro de lava-pé. Horrível. Não são todas, tá? Não façam isso. Eu falo que falar o fracasso é bom para a pessoa não fazer mais bobagem. Então eles não comem formiga lava-pé. E aí eu vou apresentar. Esse tem som. Esse tem que ter som. Ixi, esse é o mais bonitinho. Consegue botar o som do vídeo? O Tamanduazes, ele é encabeçado por uma menina que chama Juliana Magnino. Se vocês virem uma palestra da Juliana Magnino, vocês também vão achar que o Tamanduá Bandeira é o bicho mais legal do universo. E ela fez um programa de divulgação, né? Ela não, né? A equipe do Tamanduazes fez um programa de divulgação. Então eles têm vídeos, assim. Eu sou contra humanizar animal, porque eu acho que você tem As pessoas acham bonito, vão querer ter também. Mas, por outro lado, os entendidos de marketing dizem que colocar um nome ajuda as pessoas a se ligarem e a terem mais empatia pelos animais. Então, eu vou mostrar o vídeo que é a Juliana apresentando a Heather para vocês. Não era sua vez de contar a história, Heather. Você foi a última tamanduá que soltamos. Mas notícia boa não tem hora para chegar. A emoção tomou conta do time Tamanduazas. Acabou de acontecer e queremos te contar. A Heather foi resgatada filhotinha. Foi criada, reabilitada, solta e monitorada por profissionais incríveis do IEF e do IBAMA, com a cooperação técnica da Nobilis, do ICAS e várias outras instituições e profissionais que fazem o Tamanduazas acontecer. Desde sua soltura, você, Heather, permaneceu na área que escolhemos, a Fazenda Beira Rio. Realizamos seus monitoramentos toda semana, durante quase um ano. Te ver bem, no meio da mata, sempre foi uma satisfação. Quando retiramos seu colete rastreador GPS, sentimos aquele aperto no coração de não podermos mais te ver toda semana, de saber todos os seus passos. Mas tínhamos a certeza que nossa missão estava cumprida e você estava pronta. Nós deixamos você viver como você escolheu. E mesmo livre, sem seu colete rastreador, você voltou com uma grande surpresa. É com muita emoção que compartilhamos a primeira reprodução no Brasil de um tamanduá bandeira que ficou órfão, foi reabilitado em cativeiro e devolvido à natureza. Chegou dezembro, né, Heather? Você despertou esse sentimento avassalador
transformador de amor, trouxe esperança, provocou esses suspiros de alívio e comemoração. Mostrou que o caminho não é fácil, mas nem por isso não vai dar certo. Ver você com seu filhote nos deixou nas nuvens. O Tamanduasas está no caminho certo. Obrigada, Heather, por nos dar esse presente de Natal. Desculpa, pessoal do CMS, a loja de trabalho muito legal. Eu tenho filhotinhos. Isso foi quando que ela teve esse filhote? 2019. Ela está no terceiro filhotinho de delivery. Então, e aí, quando nasceu, eu truquei, né? Como é que você sabe que ela? Como é que você ver? Ela tinha a marca do colar. Porque o colar foi retirado há 15 dias depois ela pariu. Aí ficou todo mundo assim, eu sou a avó, gente, anestesiou pra mim. Então, assim, foi. Né? É um show de emoções trabalhar com fome. E essa Tamanduá mostrou pra gente que dá certo e a gente calar a boca de todo mundo que fala que não funciona, porque tá livre, solta, reconhecer o outro e reproduzir. E continua viva. Ela reconhece as pessoas, ela volta Ela voltava no recinto. Como ela falar em Uberlândia, eu não sei como é que tá nesse último ano. Mas ela volta no recinto de vez em quando buscando comida. Ela foi mostrar o filhotinho, gente. Juliana, vocês viram aquela pessoa com um sorriso maior que a cara, era a Juliana, né? E a Heather foi pro banheiro da minha casa. Então, eu sou a avó. E aí, depois de fazer todo mundo querer trabalhar com setas, eu vou dar um choque de realidade para vocês. Desculpa, gente. O primeiro desafio, né? Se você não tem estrutura, não tem jeito de brincar disso. Não tem jeito. Assim, quando a gente não tinha um CRAS, quando a gente não tinha parcerias, se recebesse o Tamanduá bandeira, ele ia para cativeiro, porque eu não tinha o que fazer com ele, não tinha forma, não tinha jeito. Então, assim, construir é fácil. O Ministério Público está cheio de recursos para implementação de triagem. Você chegar no procurador da região e falar, quer fazer um CETA? Constrói. É fácil. Só que todos os CETAs têm que ter um CRAS. Porque senão vocês vão ficar só com os bichos para cativeiro. E é difícil conseguir cativeiro para alguns animais. Aí eu sempre brinco assim, o tempo de serviço público é diferente. Eu tenho um caso ótimo. Logo que eu cheguei naquele ano de 2009, né, que foi o terror, teve uma chuva de granizo em Belo Horizonte. E o nosso telhado dos CETAs, ele era daquele, fibra, aquela de fibra, caiu uma chuva de granizo horrorosa, quebrou o telhado inteiro. Aí nós chegamos de manhã cedo, o papagaio tudo encolhido, assim, tudo encharcado. E eu tive um chibique, né? Aí liguei para o setor financeiro e falei, cara, a gente precisa trocar o telhado. Aí a menina assim, eu tinha pouco tempo de serviço público em minha defesa, tá? Aí a menina veio para mim, tranquilo demais, você vai fazer o projeto, termos de referência, 3 orçamentos, e a gente vai abrir o processo de licitação, daqui a uns 6 meses você consegue. Eu falei, não, você não está entendendo, os papagaios estão debaixo de chuva. Eu falei, não, quem está entendendo é você, né? Compra direto, não dá para fazer, porque a gente já comprou não sei o quê. O resumo da história é que eu e o Daniel, meu companheiro de vida, de setas, dividimos o telhado. A gente pagou, a gente fez a vaquinha, a gente comprou as telhas, porque não dava para ficar do jeito que estava. Então, assim, é por isso que é tão difícil colocar a gente no setas, porque a gente trabalha com vida, né? Não é processo, você fala, vou mudar de sala, vou botar para cá, quando a licitação estiver pronta, eu volto com isso para cá, não tem jeito. Mas animal mutilado é um problema grave, porque não tem destinação. E o bicho vai ficar com você por causa da vida. Então, tem que ter estruturas para os animais que não têm destinação. Então, assim, a lei de zoológico, ela é muito ruim, porque ela proíbe a exibição de animais mutilados. Eu não consigo entender por quê. Então, os zoológicos não pegam. Tem zoológico que pega e tem um setor extra no fundo só para os mutilados. Mas é porque eles querem, assim, são amigos, são gentis. Não tem. E aqui, quando a brincadeira começa a ficar um pouco mais desagradável, essa aqui é a equipe do CETA de Belo Horizonte hoje. Nós temos 7 médicos veterinários, 4 do IBAMA, 3 do IEF. A gente tem 3 biólogos, 1 do IBAMA, 2 do IEF. Temos um técnico ambiental, um administrativo e um auxiliar de administrativo. A equipe daqui para baixo é só IBAMA. Auxiliar de limpeza, 4 tratadores, o técnico de informática. E os estagiários vêm pela ONG. A gente tem mais de 30 em turnos diferentes. Então, os meninos, o estagiário que faz a força bruta da coisa funcionar. A gente orienta, mas a mão na massa quase toda vez. E a brincadeira custa isso aí. Eu não coloquei o valor desses servidores, só coloquei dos tratadores aqui. Porque o salário do servidor vai depender de prefeitura para prefeitura, órgão para órgão. Por exemplo, em BH, o salário do IBAMA acho que é mais alto que o salário do Estado.
Então não dá para colocar esse valor. Mas o contrato de tratador eu tenho só 4. É 1.200.000 por ano. Então dá quase 1.000 por mês. Então, eu acho que esse aqui é o maior impeditivo para qualquer prefeitura. E a gente tem esses custos aqui, nem são tão altos, né? Mas varia, a gente faz previsão de custo, a gente tem tanto a licitação do IBAMA quanto do IEF, cada um paga a sua parte, mas a somatória dá isso aqui. Então, é essa brincadeira aqui por ano, fora a mão de obra especializada. E aí, de 2023 e 2024, eu tinha acabado de fazer o relatório, a gente conseguiu R$970 mil em conversão de multa. Aí, o que eu consegui em conversão de multa? Eu tenho tudo para o animal, não posso comprar nada para mim, nem nada para o escritório. Então, não posso comprar mesa, não posso comprar material de informática, não posso comprar nada, mas eu consegui comprar os colares de monitoramento para vários animais. Hoje a gente tem 2 onças, um lobo, 2 tamanduás e uma jaguatirica sendo monitorados, tudo por causa dessa brincadeira aqui. A gente conseguiu comprar mobiliário para a clínica veterinária, comprar um ultrassom, raio-x, anestesia inalatória, toda a parte de equipando a clínica veterinária, ficou linda, tudo com conversão de multa. E todos os recintos também, gaiola, viveiro, tudo com conversão de multa. Agora as conversões estão suspensas, a gente voltou para ficar pobre de novo, então não sei como é que vai ser nos próximos anos. Mas esse aqui é que é o problema. Outro dia foi, não sei se está aqui, o pessoal de Passos, eles foram lá no IBAMA, super animados para colocar um setas lá. Aí na hora que eu falei o preço, tadinho, o prefeito voltou até murcho para casa. Ele falou, talvez assim, interessante. Não tem. Mais perto é de Vinópolis. Vinópolis é mais perto, BH não? Lavras não tem. A gente tem setas em Minas hoje, IBAMA, Belo Horizonte, Montes Claros, Juiz de Fora e gestão compartilhada IBAMA e IEF. O IEF montou de Vinópolis e Patos de Minas. E parece que tem alguns que vão ser abertos agora no norte de Minas. Aí no sul de Minas não tem. No sul de Minas não tem. Aí assim, eu acho que deveria ter setas em todo o município. Só que isso é caro. Então, certo, não poderia, igual a gente teve no parque, no parque não poderia ter um certo, ou no parque de várias cidades, Poderia, mas tudo isso com IEF. Tem que cadastrar, pessoa jurídica, faz o projeto, e aí você tem que ter um certo, poderia, só que você tem que lembrar do custo. Não, mas a gente diria para a cidade, o parque que você vai pagar eu acho que deveria ter. Tem que ser um grande acordo entre entes. Sozinho ninguém consegue. Se fizer um regional, não. Acho que nós aqui da região, então poderíamos pensar em termos de APA Mantiqueira. O IBAMA tem, inclusive, a forma de passar 4, tem outra área, e a APA Mantiqueira é maior. Se a gente conseguir isso, talvez, articular, o parque do papagaio, articular com o pessoal da APA Mantiqueira. A APA é ICMBio hoje, né? Não é IBAMA mais. O IBAMA não tem nenhuma intenção de abrir novos setas, porque não tem dinheiro, igual todo mundo aqui não tem dinheiro. O que eu vejo de solução é que a gente vê, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem 22 setas. Um do IBAMA, aí tem municipal, tem estadual, tem vários municipais. Estava no Encontro Nacional de Setas semana passada lá em Brasília, aí tinha gente de São Paulo, cada hora apareciam setas novos, que nem o pessoal de lá conhecia. Eles fizeram municipais. O que eu acho, né, disso, é poliamor, gente. Você tem que pegar a prefeitura com o parque, com o estado, com ONG e juntar todo mundo e fazer um regional. Eu vejo a única forma de fazer isso. Aí você consegue com o Ministério Público constrói, eles têm esse problema de não conseguir dinheiro para manutenção, eles só conseguem para construção. Não sei se aqui no sul de Minas é diferente, mas é uma tristeza pensar que o sul de Minas não tem setas. Acho que os setas mais perto de vocês é Lorena, em São Paulo. E você fala assim, não tem bicho? Claro que tem. Não tem para onde ir. Eu acho que quando a gente quer uma unidade verde grande, estou pensando nisso, né? Uma coisa assim, uma cerca contar, ou alguma coisa. Estou pensando em área verde grande mesmo, né? Para ter uma parceria, para soltar esses bichos, enfim, alguma coisa interligada, sabe? O negócio não é nem a soltura, porque a soltura a gente consegue fazer acordo de gestão compartilhada das áreas de soltura e a gente faz um grande rodízio. Soltura não é um problema. O problema são os recintos de reabilitação. Porque, por exemplo, o ICMBio, eles têm várias questões em relação à soltura. É uma briga de muitos anos. Todo o congresso do ano passado, o menino teve a pachorra. Você vai ficar gravando na agenda tudo?
Só para saber até onde eu posso falar. A Bruna nem ouviu, não. Vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, livre? Ah, então vou tomar cuidado com eu falo. O ICMBio é a favor. Eles fizeram, até que eu vou falar com dados. Eles fizeram um guia de translocação de animais de fauna silvestre no Brasil, foi lançado ano passado. E eles fizeram um capítulo sobre o centro de triagem que deu uma briga homérica. Porque, basicamente, eles falam que a gente precisa normalizar a eutanásia como forma de legislação. Está escrito, viu? Então vem aqui fazer você. Então, assim, tem uma ala no meio acadêmico que diz que você tem que fazer eutanásia de todos os animais que não certas. Eu falo que quem vai fazer isso sem consciência? Vocês estão doidos? Porque o animal não é mais nada para a biodiversidade, porque a estrutura não funciona. Então, assim, como a discussão sem dados não leva a lugar nenhum, agora a gente está criando os dados. Então, agora a gente está mostrando que funciona. Mas eu não vejo o ICMBio como parceiro consciente de triagem. Acho difícil. Acho difícil. Posso estar redondamente enganado, vai ficar gravado no YouTube. Quem sabe alguém vê a minha fala lá e fala, não, eu vou dizer. Mas é uma dificuldade grande. Na lei de unidade de conservação, ela fala que soltura em unidade de conservação precisa de autorização do gestor de parque. A gente conseguiu soltar um tamanduá agora com autorização do ICMBio pela primeira vez. Nossa, então o tamanduá não soltou uma fazenda. Foi solto uma fazenda. A gente nunca conseguiu soltar em parque. Para não falar nunca, consegui agora em janeiro, e na hora que deu problema a gente teve que ir lá pegar ela de novo para soltar numa área particular. Então, soltar em unidade de conservação é muitíssimo difícil. Eu não vou falar que é impossível não, porque eu consegui soltar não. Tive que recolher, mas soltei. Mas é muito, muito difícil. Você pega no caso do visual, pega uma tarefa de 4 partes, vai soltar um, soltar no ambiente dele. O meu papagaio do peito roxo, né? O papagaio do peito roxo, pega longe uma coisa, vai soltar no outro, Então, em tese, por isso que você precisa de um setas em cada lugar, porque é um animal de bando, você tem que formar o bando dele para soltar junto. Os do peito roxo, eu tenho recolhido eles no Brasil inteiro para levar para Belo Horizonte para o nosso projeto. Porque a gente está fazendo solturas anuais para gerar dados para mostrar que funciona. No primeiro projeto, o ICMBio negou licença. Eles fizeram várias contestações do projeto, o projeto foi todo readequado, de acordo com o que eles pediram, e aí no final o despacho dizia que não pode soltar porque a gente não tem dados suficientes para dizer que dá certo. Eu, mas se já não soltar, não vai ter nunca. E aí o presidente do IBAMA assinou a licença de soltura e foi contra a argumentação do ICMBio. E eles foram soltos. Mas eles foram contra. Então, assim... Essa é uma boa briga também. Eu estou me cabeçando. A gente está brigando. A gente está... Estamos nesse ponto. O Encontro Nacional de Setas ano passado, esse foi um ponto bem animado da disputa. É uma briga. Porque é muito fácil, eu acho que é muito fácil você falar não quando o bicho não está na sua mão. Então, nesse congresso, eu não sei se, acho que ele foi gravado também, eu estava numa mesa redonda, e aí o menino do ICMBio falou com todas as letras que achava que tinha que fazer eutanásia. Eu falei, então vai lá, fica uma semana lá comigo. Eu recebo 8 mil por ano, eu vou fazer eutanásia com isso, tá doido. Então, aí é eutanásia aos dos olhos, né? Tem gente que fala assim, é eutanásia aos dos olhos, você não recebe, pronto. É difícil, sabe? Ciência de triagem não é uma brincadeira. Não, é difícil. Mas eu sou uma ferrinha defensora, eu estou nessa brincadeira há 18 anos no Sete de Belo Horizonte. E vou aposentar lá. Mas assim, é uma briga diária. É difícil. No sul de Minas tem alguma área de soltura cadastrada aqui na nossa região? A gente tem Aerooca. Não é bom a gente divulgar, mas a gente tem no município de Aerooca, que eu já falei. A gente estava numa força-tarefa com o pessoal de Lorena, para que eles façam o cadastramento para a gente. A gente tinha algumas... eu só sei olhando o mapa, no queixinho de Minas ali, a gente tinha alguns, mas a pessoa desistiu, porque tem isso também, às vezes o proprietário cadastra e o proprietário falece, os filhos não querem dar prosseguimento, ou vende, a pessoa também não quer dar prosseguimento. Mas a gente tinha algumas áreas, a maioria delas é usada por Juiz de Fora. Então tem algumas áreas ali na região de Juiz de Fora também tem. E a gente agora está com uma força-tarefa com São Paulo, porque não adianta a pessoa cadastrar, eu não sou ornitólogo. Eu não faço esse trabalho, eu não sei fazer. E agora a equipe que assumiu Lorena agora são 2 ornitólogos, admiradores de pássaros, são ótimos em vistoria. E eles não têm área de soltura. Então a nossa próxima força-tarefa agora é para cadastrar áreas no sul de Minas, vocês podem divulgar. A soltura é no site que faz
no site. Você pode cadastrar tanto no IBAMA quanto no IF. Nesse momento, eu sugiro cadastrar pelo IBAMA, porque o IF estava sem equipe para fazer a vistoria também. No site do IBAMA, quando você vai em centro de triagem de animais, lá você vai lá, setas do Brasil, mas setas de Belo Horizonte, tem um link para cadastramento de área de soltura. A pessoa preenche um Google Forms, ele vai para o nosso e-mail, a gente faz a triagem com avaliação por satélite. Se a área for apta, a equipe de vistoria vai. O viveiro de aclimatação também tem bloqueio do site do IEF. O viveiro tem no site do IEF, tem um modelo lá. É um grande casamento de pobre. Aí o IEF fez o modelo do viveiro, o IBAMA tem equipe para cadastrar, a gente... E aí essa fotinha aqui é uma das 200 mil para mostrar um pedacinho desse tamanho da minha equipe. Vocês viram, só de estagiário tem 30, isso aqui foi numa soltura. Aqui tem ONG, aqui tem IBAMA, aqui tem EF, aqui tem inclusive o pessoal da equipe de filmagem que fez um documentário lindo sobre essa soltura, para dizer que não dá para trabalhar com isso se for sozinho. É impossível. Então, a gente precisa ter um joguinho de cintura, de vez em quando a gente briga, a gente quer divorciar, mas é um grande casamento e no fim dá tudo certo. Então, assim, se tentar fazer sozinho, não vai dar certo. Então, a gente precisa de equipe. Eu não tenho equipe para monitorar. Eu não tenho idade para ficar lá no meio do mato com uma anteninha procurando um bicho. Mas o pessoal da ONG, todo mundo é jovem, super animado, adoram andar no mato, pegar carrapato. Eles vão. Então, assim, cada um no seu quadradinho, um grande poliamor funciona. Isso é para defender o casamento. Esse a gente fez na época que os cérebros estavam apanhando, a gente usava para ensinar fazendo mais vídeos. Obrigada.